Olá, amigos! Aqui em Belém do Pará, a seleção brasileira finalizou, na manhã desta quarta-feira, dia 13 de novembro, a preparação para enfrentar a equipe da Venezuela na quinta, dia 14, às 18 horas de Brasília, 17 horas no horário de Caracas. O jogo não vai ser na capital venezuelana, será no interior, na cidade de Maturim. O time da Venezuela tem dificultado ao máximo a vida dos adversários que vão enfrentar a equipe que foi semifinalista da Copa América fora de casa. Então não será um desafio fácil para a pentacampeã mundial e até por isso a preparação foi realizada aqui no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Chegou-se ao fim do ciclo de atividades aqui na capital paraense, começou na última segunda-feira, o técnico Dorival Júnior teve apenas meio treino com os 23 convocados, ele perde o André e o Guilherme Arana para essa partida pela 11ª rodada, os atletas não foram a campo nessa atividade que encerrou todo o planejamento para essa primeira partida na data FIFA de novembro, seguirão sendo reavaliados pela comissão médica chefiada pelo Dr. Rodrigo Lasmar e caso não tenham condições de treinar em Salvador, a tendência é que eles sejam cortados da lista e o técnico Dorival Júnior chame outros atletas para o jogo contra a equipe do Uruguai. Então a informação é essa, André que sentiu o quadril, Guilherme Arana que sentiu o tornozelo, não são lesões graves, estão entregues à fisioterapia, ao pessoal da recuperação da saúde dos jogadores da pentacampeã mundial, não vão enfrentar a equipe da Venezuela, viajam com a delegação para Maturim, depois viajarão com a delegação para Salvador, mas seguirão sendo rotineiramente avaliados para sabermos se eles serão cortados ou não. Apesar disso, nenhum dos dois seria titular no comando do técnico Dorival para essa partida de quinta-feira. A ideia do professor que comanda a seleção canarinho é repetir o time que entrou em campo contra a equipe peruana em Brasília. Inclusive, Dorival não fez qualquer questão de esconder. A ideia dele é dar ritmo, manter uma espinha dorsal para a seleção brasileira. Ele nem veio com os treinos, com a ideia de ir descobrindo nas atividades qual seria o time titular, mas ele já veio para a data FIFA em mente qual seria o 11 inicial da seleção pentacampeã mundial. É o mesmo que enfrentou a equipe do Peru com uma mudança. O Rodrigo é baixa, sofreu uma lesão na equipe do Real Madrid no último sábado, foi cortado da lista de convocados, para a vaga do Rodrigo foi chamado Gabriel Martinelli, atleta do Arsenal, mas é uma mudança natural a saída do Rodrigo e a entrada do Vinícius Júnior, já que o Vinícius não estava na data FIFA do mês de outubro, agora ele vem e o Rodrigo que estava na data FIFA do mês passado, agora está fora da seleção brasileira. Então anote aí o time já confirmado pelo treinador da seleção que entra em campo amanhã, 18 horas, quinta-feira, dia 14 de novembro, para enfrentar a equipe da Venezuela nesse horário um pouquinho mais cedo. Ederson será o goleiro, Danilo é mantido no banco de reservas e Wanderson será titular. A dupla de zaga tem a presença do Gabriel Magalhães e do Marquinhos, que será o capitão da seleção, e do lado esquerdo a manutenção do Abner, que foi convocado pela primeira vez pelo técnico Dorival na data FIFA de outubro, ganhou muita moral e vem se consolidando como titular da seleção brasileira. O meio de campo sem Lucas Paquetá. Como a gente já tinha trazido essa informação, antecipado de maneira exclusiva aqui na Litoral News, Paquetá está no banco de reservas da seleção brasileira, barrado pela primeira vez no ciclo do Dorival Júnior. Com isso, Bruno Guimarães e Gerson seguem na composição da meiuca, na armação, o camisa 10, também confirmado, ele vai vestir a 10, Rafinha, número 11 no Barcelona, pela primeira vez terá a responsabilidade de vestir a 10 de Pelé com a pentacampeã mundial. O ataque com Vinícius do lado esquerdo, Savinho do lado direito e o Igor Jesus, que pela primeira vez será o 9 da seleção brasileira, confirmado no 11 inicial. É importante trazer essa informação que a gente também já havia antecipado. Rafinha era o grande favorito a vestir a camisa de número 10, Vinícius segue com a 7 e o Igor Jesus com a camisa número 9 na seleção brasileira. Então no corrido, Ederson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner, Bruno Guimarães e Gerson fazem a meia cancha da pentacampeã
pentacampeã mundial, e o ataque com o Rafinha, Vinícius Júnior, Savinho e Igor Jesus. O técnico Dorival fala sobre essa opção de não ter o Lucas Paquetá no 11 inicial. Titular na Copa do Mundo de 2022, era um dos homens da espinha dorsal da seleção brasileira no início do ciclo. O técnico Dorival Júnior parece que está perdendo a posição, e a tendência é que ele fique cada vez mais no banco de reservas e o Gerson tenha mais chances. Dorival faz questão de dizer que ele considera todos os jogadores do time titular, mas é claro, tem uma espinha dorsal, uma ideia para iniciar as partidas, e nessa espinha dorsal hoje o Gerson está na frente do Lucas Paquetá. É claro, num futebol moderno, com 5 alterações, é importante que você tenha peças para desequilibrar no decorrer do jogo. A seleção tem Andreas, Paquetá, Luiz Henrique, Estevão e outros jogadores capazes de ajudar e modificar também a maneira da equipe se comportar dentro do gramado. Vamos ouvir o que o técnico Dorival fala sobre essa ausência confirmada do Lucas Paquetá do 11 inicial da pentacampeã mundial. Eu acho que ninguém deixa de ser titular, tá? É uma seleção. Naturalmente, eu preciso de decisões e definições. Acredito eu que ninguém possa ignorar o momento que o Gerson vem atravessando dentro do Flamengo, sendo um dos principais jogadores da sua equipe, e já ao longo de um período considerável. Paquetá é um jogador que eu tenho muita confiança, ele sabe disso. Na partida anterior, né, a saída do Paquetá lá no Chile, a entrada do Gerson, nós ganhamos sim uma mobilidade. É natural que, não por culpa do atleta que saiu, muito pelo contrário, o Paquetá é um jogador de muito bom nível, ele sabe disso, é um jogador que eu tenho muita confiança e que também possa, amanhã, de repente, entrar e ser um fator decisivo para a nossa equipe. Não especificamente na função do Gerson, pode ser que entre em uma outra função qualquer. É um jogador que tem essa característica, que eu gosto muito, que eu confio, e que, independente de não estar iniciando, não quer dizer que passe a ser, nesse momento, um jogador considerado reserva. Não, eu acho que é uma seleção e todos aqui podem estar atuando a qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Daqui até a Copa do Mundo, o Dorival terá a oportunidade de convocar a seleção brasileira por mais 6 vezes. 5 durante o ano de 2025 e mais uma em março de 2026. O Dorival, como eu disse, está tentando encontrar uma espinha dorsal para a seleção. E ele fala que o momento ainda não é simples, não é um momento de total segurança para a seleção brasileira, que é preciso aprofundar, estabelecer conceitos. O Dorival tem dito que a equipe ainda vai oscilar, mas algo que eu cobrei dele na entrevista coletiva lá na data FIFA de setembro era sobre a parte ofensiva da seleção. Eu senti uma seleção durante a Copa América com poucas alternativas no terço final do gramado, sobretudo porque estava muito preocupada em não sofrer gols. O Dorival fez essa meia-culpa durante a entrevista coletiva e fala que, no momento, a prioridade é encontrar mais alternativas para que o ataque da seleção possa fluir de uma melhor maneira no terço final e a equipe possa ter mais alternativas individuais e coletivas de desequilibrar as partidas dentro de campo. Vamos ouvir o que fala o Dorival, já projetando essa passagem de um 2024 que a gente espera que seja tranquilo, vencendo a equipe da Venezuela e vencendo a equipe do Uruguai. Eu lembro que a gente vai entrar numa sequência agora que a gente não venceu nenhuma partida em 2023. Em novembro vamos enfrentar Venezuela, Uruguai. Em março vamos enfrentar a Colômbia e a Argentina. No primeiro turno das eliminatórias somamos apenas 1 ponto, ou seja, 1 empate, 3 derrotas nesses 4 jogos. Então o Dorival, claro, mantém os pés no chão e projeta essa dinâmica ofensiva da seleção brasileira e olha para esse ciclo de, não dá nem para chamar de longo prazo, de médio prazo à frente da seleção. Ok, assim, a nossa situação não era totalmente favorável, você sabe muito bem disso. Nós estamos vindo de uma posição lá atrás, nós fizemos aí 4 partidas, até agora nas eliminatórias, tivemos 3 vitórias, 1 derrota, o Paraguai, e mesmo assim não mudamos muito a nossa condição na tabela. O que nós precisamos, primeiro, ganharmos um pouco mais no sentido de uma estruturação maior dessa equipe. Eu acho que isso vem acontecendo gradativamente, por isso que eu falo a respeito de processo. Eu sempre respeitei muito tudo isso em clubes e, graças a Deus, resultados apareceram. Se olharmos bem, nós temos aí
12 jogos, talvez, indo para um 13º jogo. É muito pouco para tudo aquilo que precise acontecer e pelo pouco tempo que você tenha para desenvolvimento de trabalho. Mas, ainda assim, esse período ele está sendo diminuído a cada momento, jogadores já conhecendo um pouco mais aquilo que nós queremos implantar, buscando alternativas a cada jogo, a cada partida, com funções um pouquinho diferentes, às vezes imperceptíveis, né, para se olhar de um modo geral, mas são detalhes importantes que têm feito uma diferença muito grande, considerável, a partir do momento que tenhamos posse de bola. Essa nossa retomada de bola ela está sendo muito rápida, ela está acontecendo em todos os setores do campo, e isso é um ganho muito importante. Nós não tivemos nenhum perigo de gol praticamente nas 2 últimas partidas, à exceção do gol do Chile. Mesmo assim, não tivemos uma jogada de contra-ataque, uma jogada por dentro, bolas trabalhadas, que envolveram ou conseguiram envolver a nossa última linha. E, com isso, nós estamos ganhando um pouco mais de volume ofensivo, o que vinha faltando muito desde a Copa América. Era um fato, constatamos isso, estamos dando uma atenção um pouco maior e tentando diminuir esse tempo, para que possamos fazer com que essa equipe seja muito mais segura, ainda mais do que vinha sendo, porém com alternativas ofensivas, o que sempre foi um diferencial do futebol brasileiro. Tá aí, portanto, agora tudo pronto, preparação concluída, a seleção brasileira se despede de Belém do Pará, uma passagem curtíssima, a equipe optou por treinar aqui justamente por conta desse forte calor, desse clima úmido, né, que a gente tem aqui em Belém do Pará, que é muito semelhante às condições que serão encontradas com as de Maturim. Inclusive, os 2 treinos iniciais foram realizados mais ou menos ali na hora do jogo, né, 5, 6 horas da tarde, para que os jogadores tentem, da maneira mais rápida possível, tentar se aclimatar. A gente sabe que boa parte dos atletas estão na Europa, é mais frio, é diferente. Então agora a seleção brasileira tenta essa dinâmica para que os jogadores não sintam muito a partida contra o time venezuelano nesta quinta-feira. O time já sai daqui do Mangueirão direto para o aeroporto internacional, que fica a 10 minutinhos aqui do estádio, chega na Venezuela no final da tarde, descansa, entra em campo e aí sexta-feira à tarde o time viaja para Salvador, onde vai reiniciar a preparação visando o compromisso contra a equipe do Uruguai. Eu sou Marcelo Marinho, estou na cola da pentacampeã mundial e te pergunto, é a melhor escalação? É o melhor time possível para enfrentar a equipe da Venezuela? Ederson, Wanderson, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Abner, Bruno Guimarães, Gerson, Rafinha, Vini, Savinho e Igor. É o time ideal da seleção brasileira? Eu conto com a sua opinião, conto com a sua participação. Eu sou Marcelo Marinho, direto de Belém, na cola da pentacampeã mundial em busca do tão sonhado hexacampeonato.